É um privilégio muito grande nós podermos escolher onde a gente coloca a nossa fé, vocês concordam? Porque a fé, ela é um princípio que a gente pode colocar em algum lugar. A gente pode colocar a fé, inclusive, no medo. Mas nós temos o privilégio de escolher colocar a nossa fé num Deus que diz a seguinte frase: para mim nada é impossível. Nós temos o privilégio de colocar a nossa fé num Deus que diz: eu não minto, eu não vacilo e eu cumpro tudo o que eu digo, tudo o que eu falo. Esse é o nosso privilégio, escolher aonde nós colocamos a nossa fé. Hoje eu quero separar a nossa palavra aqui em dois momentos. No primeiro momento, eu tenho a intenção, em nome de Jesus, que o Espírito Santo use cada palavra, cada versículo, para te posicionar para receber as suas causas impossíveis. Te preparar para receber as suas causas impossíveis. As colheitas, né? Nós temos orado, buscado a Deus, e as nuvens estão ficando carregadas. E uma grande chuva está por vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas nós temos que estar posicionados. Pensa numa parede. Uma parede, para receber a tinta, ela precisa primeiro ser lixada, depois ela talvez precise ser emassada, a tinta precisa ser comprada, e aí finalmente ela vai receber a tinta. Esse primeiro momento dessa palavra, eu quero te posicionar para receber a tinta, amém? Eu quero te deixar no lugar para receber o seu milagre, no lugar certo para você receber a chuva de bênçãos que está chegando sobre a sua vida. E você sabia que, quantos aqui têm causas impossíveis? Opa! Todos nós temos várias. Eu tenho causas impossíveis que eu oro há 30 anos. Uau! Mas eu tenho tomado a decisão diária de crer, declarar que as promessas de Deus não falham, que nosso Deus não muda, que Ele não vacila, que Ele não mente e que Ele cumpre tudo aquilo que Ele diz. Amém? Então, nós temos causas impossíveis, todos nós. Mas tem uma questão, queridos. Às vezes, as nossas causas, a resposta das nossas causas impossíveis, o nosso milagre está do outro lado da inconveniência. Fala comigo assim: do outro lado da inconveniência. Às vezes a sua causa impossível está do outro lado da inconveniência. E para você receber as suas causas impossíveis, você precisa vencer essas inconveniências. Amém? Estudando sobre os milagres de Jesus, e hoje eu vou falar muita Bíblia hoje, enfim, a palavra de Deus, ela é sempre poderosa, né? Quando ela é dita, falada, proclamada. Mas antes de entrar nos milagres de Jesus, quando nós oramos e nós não recebemos a resposta da nossa oração, nós temos duas formas, duas opções de como nós reagimos. Vê se vocês concordam comigo. A primeira forma é: eu oro, a minha resposta não vem e eu paro de orar. Paro de orar. Uma opção. E eu confesso para vocês que eu tenho muitas respostas não respondidas de Deus, muitas orações não respondidas de Deus. E muitas vezes eu parei de orar. Simplesmente nós caímos assim: Deus não quis, não foi a vontade de Deus, e nós paramos de orar. Esse é uma primeira opção que nós temos. E uma segunda opção é quando nós oramos e a resposta não vem, e mesmo assim nós continuamos, nós insistimos. Olha, gente, a chuva é profética, vocês estão sentindo?
Amém, amém. A chuva está sendo chuva de bênçãos derramada sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Que venha, Senhor, que venham as tuas chuvas sobre a nossa casa. Oh, Deus, faz chover, Senhor, sobre nós. Faz chover sobre os corações aflitos nesse momento, Senhor. Nós te pedimos, traz a visitação do Senhor sobre a nossa igreja. Senhor, oh Deus, sobre o Rio de Janeiro, sobre a nossa nação. Nós te pedimos em o nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Então, nós temos duas opções. Ou, muitas vezes, nós ficamos com o rabinho entre as pernas. Vocês já viram essa expressão? Rabinho entre as pernas? E a gente põe o rabinho entre as pernas, para de orar. E aí a gente vive um evangelho, muitas vezes, que nem é poderoso. Vocês concordam comigo? Porque a gente fala que Deus faz e algumas coisas não acontecem. Ou então, nós continuamos bravamente lutando contra o que nós vemos, contra o que nós sentimos, contra o que nós ouvimos. Nós vamos lutando, crendo em fé contra todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, que nós sejamos esse povo que não põe o rabinho entre as pernas, mas que a gente avança, que a gente ore, que a gente insista nas nossas orações. E eu queria falar então com vocês aqui sobre os milagres de Jesus. Alguns milagres de Jesus eu vou compartilhar com vocês. Como é que Jesus fazia os milagres? Às vezes a gente cai na ilusão ou na ignorância ou no comodismo de achar que Jesus fazia os milagres todos de igual forma. Mas não é assim que acontece. Quando você começa a estudar os milagres de Jesus, você vê que Jesus usa várias formas de fazer milagres. Olha para vocês verem. Tem tempestade que Jesus acalma. Aquela tempestade aquela grande tempestade que Jesus dorme no barco e os discípulos acordam ele e ele simplesmente diga: calma, aquieta-te, e a tempestade cessa. Mas tem uma outra tempestade, que é aquela tempestade, quando os discípulos vivenciaram a multiplicação dos pães, que Jesus fica do lado, lá onde ele fez a multiplicação dos pães, e os discípulos foram atravessando para o outro lado no barco, e a palavra fala que tinha um vento forte que açoitava as ondas. Aquele lá, sabe como é que Jesus fez o milagre? Jesus fez o milagre dizendo: Pedro, vem e anda sobre as águas. Jesus chama Pedro. Então, meus queridos, tem milagres que Jesus faz pontualmente, ele age instantaneamente, mas tem milagres que ele usa outras interferências, outras variáveis. Eu tenho descoberto, pensando sobre os milagres de Jesus, que muitas vezes nós oramos por uma colheita sobrenatural e Deus nos dá sementes. Nós oramos por uma colheita sobrenatural e Deus nos dá oportunidades. E muitas vezes nós estamos esperando a floresta inteira. A gente está esperando tudo concretizado. Mas às vezes tem o nosso trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa, não é o nosso ponto, mas eu acho isso de uma preciosidade. Eu tenho percebido que Jesus, quando ele vai fazer os milagres na nossa vida, nas nossas vidas, depende daquilo que nós precisamos aprender. Começa a prestar atenção nisso. O que você está querendo, precisando aprender? Jesus vai trabalhar o milagre nessa área. Então, queridos, tem milagres que Jesus acalma a tempestade instantaneamente. Tem outros que ele vai te chamar para o desafio. Amém? Outro milagre de Jesus, e é de forma diferente. Jesus é o cego. O Erle tem uma pregação lá de Marcos 8, 23, que eu acho ela muito legal. E lá em Marcos 8, 23, conta aquela história do cego, o milagre de Jesus. Jesus, ele toma o cego pela mão,
faz assim, faz, Você que está em casa também, se não estiver lavando a louça, pode falar, Jesus pega o cego pela mão, leva ele para fora da aldeia, 2. Aí, Jesus gospe no olho do cego, 3. Depois, ele pergunta para o cego, você está vendo? Ele diz, eu vejo homens como árvores, 4. E depois, Jesus coloca a mão na cabeça do cego de novo, 5. Um milagre por processo. Um milagre por etapas, por processo. 5 passos de Jesus. Deus age assim nas nossas vidas, queridos. Deus age assim, e muitas vezes, se nós não estivermos com os nossos olhos bem abertos, atentos, nós não percebemos e nós deixamos as águas nos afundarem. Nós precisamos perceber o processo. Jesus não trabalha da mesma forma, vai depender daquilo que você está precisando na sua vida, aprender, desenvolver na sua vida. O outro milagre de Jesus, lá em João 9:6, Jesus cura um cego de outra forma. Ele também usa saliva. Ele gospe no chão, passa no olho do cego e fala para o cego, vai lá e se lave no tanque de Siloé. Os dois eram cegos, mas Jesus usa formas diferentes de milagres, de curar, de ação do seu poder. Não vamos limitar a Deus, queridos. Nós temos que ter os nossos olhos abertos, revelações frescas de Deus, de como Deus age, de como Deus faz. Nós precisamos entender como o nosso Pai age, para que a gente, em momentos difíceis, a gente não se afunde nas águas, como Pedro fez. Amém? E é tão interessante, eu falei para vocês lá no início, que as nossas causas impossíveis, elas podem estar do outro lado da inconveniência. Vocês percebem que esses milagres aqui todos têm inconveniências ou não? Né? Tem uma tempestade, tem vencer o medo de ir até Jesus, Pedro. Tem a inconveniência, gente. Imagina comigo aqui. Léo, imagina. Eu estou cega. Jesus, nesses milagres aqui, ele ainda era o carpinteiro, filho de Maria e José. Ele ainda não tinha morrido, ressuscitado, não tinha nada disso. Agora vejam vocês, eu estou cega e eu vou atrás de um pregador que eu sei que ministra cura. E eu chego nesse pregador, esse pregador gospe no meu olho. Eu fiquei pensando, será como é que eu ia me portar diante disso? Você, como é que você ia se portar diante disso? Alguém que ia cuspir no seu olho, que, né, ainda mais em tempo de Covid, gente, vamos combinar. Será que quanto você está disposto para as suas causas impossíveis virem? Quanto você está disposto a aceitar? Quanto você está disposto a pagar o preço? Quanto você está disposto a negociar, a abrir mão? Quanto? Esses homens aqui, eles podiam ter falado, ele é um charlatão, ele está fazendo bullying comigo, ele está me abusando, afinal de contas, na época do politicamente correto, vocês imaginam o que seria isso? Quanto nós estamos dispostos? E eu estou dizendo para vocês, eu estou aqui, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa estar te posicionando para receber as suas causas impossíveis. Ele possa estar te colocando quanto você está disposto a abrir mão do seu orgulho, a abrir mão das ofensas, o quanto você está disposto, o quanto você está disposta, o quanto você está disposto, dispostas a recomeçar, o quanto você está disposto a perdoar, a fazer tudo novamente. Uma outra mulher que eu acho fantástica,
é a mulher Ciro-Fenícia, e é o último milagre que eu vou falar aqui com vocês. A mulher Ciro-Fenícia. A mulher Ciro-Fenícia, Marcos 7, 24, 30. A mulher Ciro-Fenícia, ela era grega, de origem Ciro-Fenícia. Ela não era judia, portanto. E não sei se vocês sabem que Jesus, inicialmente, ele veio para os... Não vou ouvir a pastora Ana Cláudia, não, vou ouvir a igreja agora. Jesus, inicialmente, ele veio para quem, gente? Judeus. Jesus veio primeiro para os judeus. Aquela mulher que não era judia, ela chega, ela tem uma filha que estava endemoniada. E ela chega para Jesus e fala: Jesus, livra minha filha desse tormento. E vocês sabem qual é a resposta de Jesus? Jesus fala assim: mulher, deixe que os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Jesus fala: eu não posso fazer isso porque o pão tem que ser dado primeiro para os filhos e eu vim para os judeus. Jesus chamou, ele comparou aquela mulher a quê? A um cachorro. Mas aquela mulher, ela estava tão desesperada, ela queria tanto. Aquele mal afligia tanto a vida dela, a família dela, a filha dela, o coração dela, o sono dela, tudo. Aquele era um mal tão ruim na vida dela, que ela não estava nem aí. Se Jesus comparou ela com uma cachorra, ela simplesmente pediu: cura minha filha, liberta minha filha. Aquela mulher, ela teve que vencer uma inconveniência. Aquela mulher, ela teve que vencer o amor próprio. Ela foi ferida, talvez, no amor próprio dela. Quantos de nós, queridos, talvez não estamos cheios de orgulhos, talvez nós estejamos magoados, feridos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o nosso líder, com o nosso pastor. Deixa eu te falar, é tempo de você se posicionar para receber o seu milagre. É tempo de você estar no lugar certo, na hora certa, porque as chuvas estão caindo, as nuvens estão cheias e Deus quer trazer para você o seu milagre, em nome de Jesus. Nós olhamos aqui nos milagres de Jesus, a gente percebe 3 coisas fundamentais para a gente estar posicionado diante do milagre, para quando ele chegar, a gente está assim, ó. Assim, de braços abertos, prontos para receber. Todos esses milagres aqui, a gente vê que eles convergem em, primeiro, todos obedecem a Jesus. Vocês viram? Todos obedecem a Jesus. Posicionamento para receber as nossas causas impossíveis requer de nós obediência. Todos perseveraram. Eles não, o cego, ele foi lá, foi com Jesus no processo até o final, o primeiro cego. O outro cego, ele foi no tanque de Siloé e ele lavou o rosto dele e ele foi curado. Aquela mulher obedeceu, ela perseverou até o final. Cura minha filha, e ela teve a sua cura, a sua filha liberta. E o terceiro ponto, eu falei para vocês sobre todos convergem com obediência, perseverança e vencer a inconveniência. Isso é estarmos posicionados para recebermos o milagre. Fala comigo assim: obediência. Qual é o próximo? Perseverança e vencer as inconveniências. Vencer as inconveniências. Quão disposto você está? Quão disposta você está? E aqui, eu falei para vocês que eu tinha a intenção, nesse primeiro momento, de posicionar vocês. Queria que vocês, assim, talvez não lembrassem nada durante a semana, mas se vocês saírem daqui lembrando de obediência, perseverança, vencer as inconveniências. Milagre é um processo, muitas vezes. Às vezes Deus faz imediatamente, mas às vezes é um processo. E é um processo que vai nos amadurecendo,
nos tornando pessoas bem melhores do que antes. Eu já vou ficar feliz, porque vocês vão abrir os olhos, né? Durante a semana vocês vão abrir possibilidades novas de Deus falar com vocês. E agora a gente está indo aqui para o final da palavra, e eu queria, lá em 1 Samuel 15, 29, diz: o Deus de Israel, Ele não mente e nem vacila. Ele cumpre tudo o que Ele diz. Cadê as suas causas impossíveis? Você já tem elas na sua mente? Você tem elas escritas? Nós temos clamado, nós temos orado, nós temos jejuado para que essas causas impossíveis venham. E a minha oração nesse momento é que Deus encha o seu coração de fé para receber essas causas impossíveis na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de nós orarmos pelas nossas causas impossíveis, eu quero compartilhar com vocês 2 histórias. Uma, eu queria, todos aqui, ou talvez não todos, mas a maioria, conhece a história de Ruth e de Noemi. Noemi, ela era uma mulher judia, morava em Israel, tinha um marido e tinha 2 filhos. Ela se muda para Moabe, um país estrangeiro, e quando ela chega naquele país estrangeiro, os filhos, o marido, primeiro ela perde o filho, depois ela primeiro ela perde o marido, aí depois os filhos dela se casam, e logo depois ela perde os filhos dela. A Bíblia fala que aquela mulher, ela ficou amargurada. Numa terra estranha, sem marido, sem filhos, sem descendentes. E aí, depois que isso tudo acontece, ela volta para a terra dela, sem dinheiro, sem nada, sem status, sem reputação, e amargurada. Mas ela volta com Ruth, que é a nora dela. A Bíblia fala que aquela nora, Ruth, vale mais que 7 filhos. Quem quer essa bênção de nora? Amém? Então, você achou aqui, querida, uma brecha na palavra, agarra a palavra e começa a orar. Eu quero uma nora como Ruth, em nome de Jesus, que vale mais do que 7 filhos. Os homens também podem orar pelos genros, tá? Em nome de Jesus. A promessa é para homem e para mulher. E aí acontece que Ruth, que era moabita, está morando em Israel, e a Noemi instrui, ela fala: minha filha, vai lá no campo do meu primo Boaz e cata umas espigas, porque a gente não tem nem o que comer. E aí Ruth vai, e Boaz, ela encontra Boaz, que era um homem bondoso. Ah, que palavra boa. E Boaz, ele facilita a vida de Ruth. Ele fala: olha, vocês dão as espigas melhores para ela. Boaz fala para eles assim: olha, vocês dão um tratamento especial para Ruth. Aí um dia Ruth fala assim: ô Boaz, por que você é tão bondoso comigo, hein? Pergunta você para Deus, querido. Fecha seus olhos e fala assim: Senhor, por que o Senhor é tão bondoso comigo? Porque nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. Senhor, por que o Senhor é tão bondoso comigo? E Boaz responde: sabe por quê, Ruth? Porque já me falaram muito bem de você. Me falaram muito bem a seu respeito. Eu soube que você tratou muito bem a sua sogra. Depois da morte do seu sogro, você abandonou pai, abandonou mãe, abandonou família, abandonou terra e veio aqui morar em Israel com a sua sogra. Querido, deixa eu te dizer, não passa nada desapercebido dos olhos de Deus. Tudo que você tem feito, talvez nesses dias, você tenha estado cansado, cansada. Você tem estado falando: poxa, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Senhor, ninguém reconhece. Senhor, eu me dou. Senhor, eu tenho trabalhado, eu tenho labutado. Senhor, eu tenho acordado cedo, dormido tarde. Senhor, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho buscado. Senhor, eu tenho servido na igreja. Senhor, Senhor, Senhor. Quero dizer para você, nada passa desapercebido. Nada passa desapercebido. Nada passa. O seu líder pode não te ver, pode não te reconhecer, o seu pastor, a sua pastora pode não te reconhecer,
não valorizar talvez o que você faça, o seu marido, o seu filho, a sua mãe. Querido, mas não passa nada. A Bíblia diz que nós sendo homens, fala assim lá em Mateus, que se nós que somos homens maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, dará bens àqueles que pedirem, amém? Não passa nada, não passa nada. Se Boaz, que era um homem, viu o que Ruth tinha feito, ouviu e sabia e estava recompensando, quanto mais o nosso Pai do céu vai nos recompensar nesses dias. Então eu quero dizer, não desiste não, persevera. E no final Ruth casa com Boaz, e ela tem um filho, e aquele filho que se chama Obed. E a Bíblia diz o seguinte, que todos reconheceram a causa impossível que aconteceu na vida de Noemi. Eles chegam para Noemi e falam: Noemi, Deus não te desamparou. Noemi, Deus te deu um filho para você colocar no colo. Noemi, você tem uma nora que vale mais do que 7 filhos. Talvez você esteja como Noemi, há tempos atrás, antes dela pegar o menino. A Bíblia fala assim, e Noemi pegou o menino no colo. Senhor, nós pegamos o menino no nosso colo, Senhor. Feche os seus olhos, querido e querida. Feche os seus olhos e veja você pegando as suas causas impossíveis. Porque o nosso Deus, Ele não mente, Ele não vacila e Ele cumpre tudo o que Ele diz. Noemi teve um tempo que estava totalmente destruída, amargurada, sem descendente, sem ninguém para cuidar dela, desamparada, sofrida. Mas nesse momento Noemi segura o filho dela não, ela segura um menino no colo. Em nome de Jesus, nosso Deus não muda. Se Ele fez com Noemi, Ele vai fazer comigo, Ele vai fazer com você. Nosso Deus é um bom e confiável Pai. Eu queria animar você, meu querido e minha querida, a não desanimar. Eu falei para vocês, eu tenho oração de 30 anos atrás, não tem problema. Eu vou perseverar na minha oração, crendo. Eu vou segurar o filho, o menino Obed nas minhas mãos, porque Deus não muda. Deus não vacila, Deus não mente. E eu tenho uma palavra que tem aquecido o meu coração. É aquela palavra de Ana. Ana, outra mulher, uma mulher estéril. Uma mulher estéril, casada com Eucana. Eucana tinha Ana e tinha Penina. Penina tinha filhos e zombava de Ana, porque Ana não podia ter filhos. E Ana, em determinado momento, ela ficou tão desesperada, que ela começou a orar e dizer a Deus: Deus, me dá um filho que eu te entrego ele para te servir na tua casa. Ela fala para o sacerdote, ela estava lá no altar, ela estava aqui assim no altar, orando, bêbada não, ela estava orando, parecendo bêbada, tão desesperada. E o sacerdote chega e fala: mulher, você está bêbada? O que está acontecendo? E ela fala: não, Eli, eu não estou bêbada, eu estou desesperada. Eu estou desesperada pela minha causa impossível. Eu estou desesperada pelo meu filho que eu não posso ter. Quantos de nós, quantos aqui estão desesperadas pelas suas causas impossíveis, dispostos a abrir mão, dispostos a vencer a inconveniência? Quantos? Nosso Deus não muda. A Bíblia fala que no ano seguinte, que coisa maravilhosa, a Bíblia fala o seguinte, depois daquele momento de Ana com Eli no altar, Ana volta para casa, Eucana tem relações com ela, ela engravida, e depois no ano antes do final do ano, aquela mulher segura o filho dela nas mãos. Segura o filho dela nas mãos. E lá na frente, no capítulo 2, a Bíblia, porque aí a Ana devolve Samuel para Eli, para ele servir na casa de Deus. E aí, lá no versículo, então ela volta para casa de mãos vazias, vocês concordam?
né? Ela teve um filho, mas não pôde desfrutar daquele filho. Ela entrega o que ela tem de melhor nas mãos de Deus. Ela entrega o favor, né? O favor de Deus na vida dela. Ela dividiu para outras pessoas. Até porque vocês sabem que Samuel foi um homem extremamente usado, um líder, um sacerdote na nação de Israel. O favor que Deus deu para Ana, ela dá, ela divide para outros. Eu queria dizer para você, lembra disso, quando o seu favor chegar, lembra que o seu favor é também para abençoar outras pessoas, não é só para você. O favor de Deus na minha vida também é para favorecer outros, em nome de Jesus. E lembra disso, sabe por quê? Porque você vai pegar o seu filho no colo. Você vai pegar o seu filho no colo. Lembre-se disso. E a Bíblia diz, o Erle fala muito isso, eu gosto. Nós não conseguimos vencer a Deus em bondade. Se nós damos 1 para Deus, Ele me dá 10. Se eu dou 10 para Deus, Ele me dá 100. Se eu dou 100 para Deus, Ele me dá 1000. Se eu dou 1000 para Deus, Ele me dá a vida eterna. Nós não conseguimos vencer Deus em bondade. Então, querido, querida, se posicione e se lembre. Quando o seu filho você estiver carregando no colo, Obed, quando você estiver carregando no colo Samuel, lembre-se que esse favor é para favorecer outros também, em nome de Jesus. Lá em 2 Samuel, aí, olha a bondade de Deus. Deus, ele é fantástico. Ele dá ainda 2 filhos e 3 filhas, não me lembro que exato não, mas é mais ou menos isso. Além de Samuel, 5, né? Ele dá mais 5 filhos para Ana. Deus de bondade. Deus do infinitamente mais. Deus do infinitamente mais. Vamos ficar em pé, eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Deixa eu dizer para vocês, talvez você esteja num tempo de noite escura, mas confiar que nosso Deus é um bom Pai, um bom e confiável Pai, faz toda a diferença para nós. Eu estava me lembrando, enquanto eu fazia essa palavra, que quando os meus filhos nasceram, Benjamin e Davi, eu e Erle entramos num acordo de que eles iriam aprender a nadar com vontade, sem vontade, contra a vontade. Porque nós entendíamos que nadar era proteção para eles a vida inteira. Se eles fossem para a casa dos amigos com piscina, se eles fossem para a praia, se eles fossem para o clube, onde eles estivessem, eles estariam minimamente protegidos. E só que naquela época eu só olhei o lado dos pais, eu não olhei o lado dos filhos. Os pais fazem isso, né, gente? Pois bem, queridos, e eu fiquei pensando, imagina um bebê, gente, entrando numa piscina pela primeira vez. Muitas vezes o pai e a mãe não entram na piscina com ele, põe ele com um estranho. Imagina a cabecinha desse bebê. Ai, eu vou afogar. Ai, meu pai me abandonou. Ai, minha mãe não gosta de mim. Eu estou aqui dramatizando para vocês. Mas na cabecinha daquele bebê pode passar tudo. Eu me lembro uma vez que o Davi, meu filho mais novo, acordou pela manhã e era uma batalha diária levar ele para natação. E aí ele acordou assim, ó, gente, olha para o meu olho, gente. Aí eu, o que foi, Davi? Eu estou cego, eu não posso ir nadar hoje. Era assim as histórias da natação. Me lembro uma vez que eu estava na borda da piscina com o chinelo na mão. Porque o Davi insistia. Ele até ia uma, mas quando chegava lá ele queria sair, desistir. E aí ele olhava meu chinelo e aí ele tinha que voltar. E eu fiquei pensando, Davi, com vontade, sem vontade, contra vontade, literalmente. E eu fiquei pensando que muitas vezes a gente está numa piscina, pensando que vai afogar, que aquele momento não vai acabar, que nosso pai nos abandonou, que o nosso pai não está nem aí para a gente.
mas Ele está simplesmente na borda ali, olhando para nós, sabendo onde isso vai chegar, sabendo que isso é para o nosso bem. Ah, Deus, em nome de Jesus, querido e querida, se você está nesse momento difícil da sua vida, de prova, eu quero dizer, esses momentos são tão ricos, tão valiosos, tão preciosos. Saiba que o nosso Deus é um bom e confiável Pai. Ele está olhando atentamente para você, cuidando de você, sabendo aonde isso vai dar, se tiver obediência, perseverança e se você vencer as inconveniências. Tem uma música que eu tenho ouvido tanto esses dias, diz que tem um rio do trono de Deus, tem um rio de águas profundas no trono de Deus, e que quando nós buscamos a Deus, Ele diz, vem filho para águas profundas, onde os seus pés falham, mas o controle é meu. O lugar mais seguro na terra é onde Ele tem o controle. Põe a mão sobre o seu coração, fecha os seus olhos. Se você está em casa, sofrendo, perdido, perdeu pessoas queridas, Dona Nilceia, querida, nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Os nossos pés podem falhar, mas Ele tem o controle de todas as coisas. E esse é um lugar seguro para nós, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós numa nova medida nessa manhã. Oh, Deus. Oh,
Essa é uma causa considerada por muitos como uma causa perdida. Causa perdida, causa sem esperança. Segure na sua mão direita. E na sua mão esquerda, segure a causa impossível de alguém que você conhece. Alguém que te é querido, parente talvez. Alguém que te é importante. Segure essas causas impossíveis. É uma igreja que ora. É uma igreja que vem orando esse ano todo. É uma igreja que está em campanha. É uma igreja debaixo dessa voz profética. Nós estamos vivendo como nunca, clamando como nunca, pedindo como nunca. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos agora, debaixo desse mover profético, debaixo dessa palavra de Deus, debaixo desse mover da tua presença, nós te apresentamos essas causas impossíveis, Senhor. Só tu para tornar isso uma realidade, só a tua intervenção, só o teu sobrenatural, só a tua promessa se cumprindo, Senhor. Em nome de Jesus, visita essa causa, visita esse problema. Nós trazemos a realidade agora, Senhor. Que abra essa porta, que haja uma transformação, que haja uma mudança, que haja uma ressurreição sobre essa causa. Lázaro, nós te ordenamos agora. Lázaro, ouve a voz do Senhor, volte à vida e saia dessa caverna, e seja o nome do Senhor glorificado, em nome de Jesus. Um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Sobre a sua vida, que o amor de Deus Pai, o amor de Deus bondoso, o amor de Deus bom, Deus que cuida, esteja sobre a sua vida. Que a paz do Senhor, a paz que o mundo não conhece, você tenha uma nova experiência com essa paz, que você tenha uma nova e profunda experiência com a intimidade do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque nós somos uma igreja que temos semeado mais de 200 dias em oração constante, temos semeado em jejum, temos semeado buscando a presença do Senhor, temos semeado aprendendo do Senhor, temos semeado na sua presença, em momentos devocionais, temos semeado buscando. Nós teremos uma colheita sobrenatural. Eu não ouvi como vai ser a nossa colheita. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abunde, que o Senhor te visite, que o Senhor te apresente milagres essa semana. Milagres, Deus, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.